Estamos começando a série de mensagens. Acredito que na sua cadeira tinha um papelzinho assim, ok? Esse papel aqui não é para você rabiscar, mas é para você anotar os pontos importantes da palavra de hoje e da série. Você vai anotar poucas coisas, você não precisa anotar muita coisa porque é um papel pequeno, certo? Você pode usar também um verso, mas o ideal aqui é que você seja objetivo. Que você fale aquilo que Deus ministrou ao seu coração, que você anote e que ao final dessa palavra você possa também anotar as metas para a sua evolução espiritual, amém? Tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Cadê o meu teclado? Feche seus olhos. Senhor Jesus, que nessa noite nós possamos ser imersos na Tua presença, Pai. Fale conosco, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Espírito Santo, você já está nesse lugar e que o Senhor possa fazer grandes coisas essa noite aqui. Amém? Então, como eu falei para você, hoje nós iniciamos a série Preparação para Grandes Coisas. E todo desafio precisa de preparo. Repita comigo, todo desafio precisa de preparo. Então imagina um grande desafio. E hoje nós vamos falar sobre preparo espiritual. Pensa comigo em uma maratona de 5 quilômetros. Você precisa de preparo. Tenho certeza que você já correu na sua vida. Eu já corri. Quando era pequeno, brincando de pega-pega, nós já corremos. Quando adolescente, fugindo da vara do pai e da mãe, nós também corremos, amém? Sempre corremos. Mas correr uma maratona é diferente. Você precisa de preparo, porque a corrida ela cansa, a corrida ela dói. E se você encarar uma maratona de 5 quilômetros sem preparo, você vai se machucar. E nessa semana que começou, segunda-feira passada, eu decidi começar a correr. E eu decidi começar a correr 2 quilômetros. Meu objetivo é chegar aos 5 quilômetros. E eu decidi começar a correr 2 quilômetros, então eu faço isso na academia, na esteira. Comecei 2 quilômetros e o meu objetivo na semana era chegar até sexta-feira correndo 3. Cara, foi muito difícil. Foi muito difícil. Olha, eu comecei devagarzinho, 8 quilômetros por hora. Mas assim, me doía tudo, as articulações, os músculos, porque eu não estou acostumado. Eu sou um cara que sempre frequenta academia, mas quando você faz algo que você não está acostumado, que a tua musculatura não está acostumada, ela tende a doer demais. E foi isso, comecei a correr e doeu demais. E agora, imagine se eu começasse a correr 5 km sem preparação nenhuma. De repente, subisse na esteira, não, hoje eu vou correr 5 km. Com certeza, eu não iria conseguir. Porque o meu corpo ele não está preparado. E assim eu quero que você pense comigo, a nossa vida, a nossa jornada, ela é como uma maratona. Sempre quando vira o ano, nós começamos a nossa corrida, certo? E esse ano você tem uma corrida a fazer. E o preparo, dia após dia, a constância, vão te ajudar a chegar no teu objetivo final. O meu objetivo final é chegar a 5 quilômetros. E o meu preparo de hoje, eu posso estar começando só com 2 quilômetros, mas o preparo que eu fizer hoje vai me ajudar a chegar nos 5 quilômetros, certo? Está comigo? E sabe, meditando nisso tudo, o Espírito Santo hoje à tarde, ele ministrou algo muito precioso ao meu coração. Que, como eu falei para vocês, a corrida ela dói. E a corrida da nossa vida também terão dores, ok? Na nossa vida, esse ano de 2025, eu sinto te dizer, mas você vai ter dores nesse ano. Você vai talvez se frustrar esse ano. Você vai cansar esse ano. Mas nós temos 2 dores que nós vamos enfrentar esse ano. Você pode talvez enfrentar a dor que paralisa ou a dor que desenvolve. A dor que paralisa é aquela dor que você não está preparado.
se eu começar, por exemplo, como eu falei para vocês, a correr 5 quilômetros de uma só vez, eu vou me machucar. Já pensou? Meu objetivo é chegar aos 5 quilômetros, mas se eu fosse entrar na esteira e correr 5 quilômetros, eu provavelmente iria cansar na metade da maratona. Meu músculo ia doer tanto que eu ia desistir. E sabe, mesmo que eu me esforçasse, eu estaria arriscando até de me lesionar a minha perna e não poder caminhar e ter que me recuperar para poder voltar a correr. Então você pensa na sua jornada de 2025, se você começa a jornada sem preparo, você está arriscando chegar lá no meio da maratona, lá do meio da jornada de 2025, acontecer algo que vai te doer demais e você desistir, ou você parar, ou você ser obrigado a ter que parar, porque você começou a jornada sem o devido preparo. Agora, essa é a dor que paralisa. A dor que desenvolve qual é? A dor que desenvolve é aquela que eu senti quando comecei a correr na segunda-feira. Eu comecei com 2 quilômetros. O meu objetivo na sexta era chegar nos 3. Eu comecei com 2. Na terça eu fui para 2.2. Na quarta eu fui para 2.4. Na quinta eu fui para 2.8. Cara, todos os dias me doeu, me cansou, mas eu estava evoluindo. Quando eu cheguei na sexta-feira para correr os 3 quilômetros, eu entrei na academia já com a cabeça assim, não, hoje eu vou bater o objetivo dos 3 quilômetros. Quando eu subi na esteira, perto ali do primeiro quilômetro, eu tive uma dor terrível na minha perna, um cansaço terrível, porque o acúmulo do cansaço dos outros dias, a dor dos outros dias, e cara, no primeiro quilômetro começou a doer, eu falei, cara, meu Deus, eu não vou conseguir completar. E aí vou continuar. E estava doendo demais, e de repente eu parei, não parei de correr, mas parei com a minha mente e comecei a pensar, se ontem, que era quinta-feira, eu corri 2.8, por que hoje eu não posso correr 3? A mesma dor que eu estou sentindo hoje foi a dor que eu senti ontem. Então, a dor que desenvolve, ela faz parte da preparação. Mas se você se prepara, você vai sentir dor. Mas a dor, ela vai desenvolver a tua musculatura para que quando você chegue a caminhar na maratona, quando você chegue na jornada, e você se deparar com as dores da jornada da vida, você vai se lembrar da tua preparação, que é a mesma dor que você passou lá. E você vai entender que se você enfrentou a preparação, você consegue terminar a jornada. E quando chegou na sexta-feira ali, eu fui até que eu cheguei nos 3 quilômetros. Mas por quê? Porque eu condicionei a minha mente. Eu falei, se eu cheguei aos 2.8 com essa dor, eu posso chegar aos 3. Por quê? Porque a dor que desenvolve, ela te ajuda a vencer e a subir para o próximo nível. Amém? Você está comigo? Sabe, seguir o Evangelho não é ausência de dor. Seguir o Evangelho é certeza que chegarei até o final. Porque o Evangelho em nenhum momento ele nos promete uma vida sem dor, sem tristeza. Mas se nós entendemos o Evangelho, nós temos certeza que nós vamos chegar até o final. E a pergunta é, o que você deseja viver nesse ano? Quais as suas metas e objetivos? Você deve fazer. Se você ainda não fez, eu te convido a fazer. Quais suas metas e seus objetivos? Porque você precisa se preparar para isso. Porque sem preparo, você fracassará. Quero que você abra comigo Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Esse é o texto do nosso ano, então você vai ouvir esse texto muitas vezes. Eu quero mergulhar nele com você. Diz assim, capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste.
Isso dá aproximadamente 21.937 quilômetros quadrados. Então, para o povo de Israel que não tinha onde repousar a sua cabeça, e eles estavam circulando no deserto, o Senhor prometeu uma terra que media aproximadamente 21.937 quilômetros quadrados. Versículo 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Repita comigo: seja forte e corajoso. Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Então Josué, ele tinha uma grande missão aqui: suceder Moisés. Você com certeza conhece Moisés. Moisés foi usado por Deus para tirar o povo do Egito. Ele foi usado por Deus para enviar 10 pragas até os egípcios. Essas pragas não atingiam os israelitas, só atingiam os egípcios. Ele foi usado para abrir o mar vermelho, e ele foi usado para tirar a água da rocha, e muitas outras maravilhas. Sabe, olha só, a grande missão de Josué era muito clara: levar o povo à terra prometida. Porque Moisés, ele fez tudo isso, mas ele não chegou até a terra que o Senhor tinha prometido. Então a missão de Josué não era só suceder um grande homem, mas era levar esse povo para a terra prometida. E como ele faria isso? Pergunta para a pessoa do seu lado: como ele faria isso? Perceba a instrução de Deus no versículo 7. Vamos lá, Josué 1:7. Somente seja forte e muito corajoso. Presta atenção aqui. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Olha aí para o irmão que está do seu lado e fala para ele: você acaba de descobrir o segredo do sucesso. O que Deus está falando aqui? Ei, tenha o cuidado de obedecer toda a lei do Senhor. Não deixe de falar essas palavras, não deixe de falar, não deixe de meditar nelas de dia e de noite. E a promessa do Senhor lá no final é: só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Então por que muitas vezes a gente precisa de tanta coisa, de tanto curso para tentar ser bem sucedido, se está aqui? Está muito claro. Se nós obedecermos a palavra do Senhor, não só obedecer, mas se nós falarmos a palavra do Senhor, não só falar, mas se nós meditarmos nela de dia e de noite, a promessa de Deus é que nós seremos bem-sucedidos, que todos os nossos caminhos prosperarão, por onde nós passarmos vai prosperar. A sua preparação espiritual começa no conhecimento e aplicação da palavra de Deus. Mergulhe no conhecimento, mergulhe no entendimento e aplicação da palavra de Deus. Só conhecer a Bíblia não é o suficiente. Você conhecer o que está escrito não é o suficiente. Você tem que meditar e você tem que praticar. A palavra de Deus, ela é vida, mas ela só se torna vida quando nós a praticamos. Então estude, se esforce para viver nela, para viver o que nela está escrito, porque o grande desafio não é começar e sim permanecer. O grande desafio nunca é a gente começar algo novo, é permanecer naquilo. Talvez você já fez aí a tua programação do ano. Muitos fazem a programação da academia. Vou começar na segunda-feira. Começar, gente, às vezes é fácil, mas permanecer o ano todo é o que é o desafio. Eu vou entrar aqui no assunto. A vida cristã,
Quando você conhece Jesus, conhecer Jesus é maravilhoso, mas é a parte mais fácil. Você se batizar é lindo, mas é a parte mais fácil. O difícil é você decidir ser crente todos os dias lá na sua casa, você decidir ser crente todos os dias lá no seu trabalho, você decidir ser crente todos os dias lá na faculdade, na escola, na academia, você decidir ser crente todos os dias lá na fila do banco. O desafio é esse, é eu decidir por Jesus todos os dias. Amém? Quando você decide por Jesus todos os dias, você está construindo um relacionamento constante com Ele. Tiago capítulo 1 versículo 12 diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Eu estou aqui para te incentivar. Comece a sua leitura hoje. Se você ainda não leu, se você ainda não fez seu devocional, comece hoje quando você chegar em casa. Mas não pare, seja perseverante. Persevere o ano todo. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito com você através da sua leitura. Porque Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra, ela me dá direção. Então nos momentos de 2025, que eu estiver sem saber para onde ir, que eu estiver sem direção, a palavra de Deus, ela vai iluminar o seu caminho. Quando você pensar que está perdido, a palavra de Deus, ela vai direcionar para onde você deve ir. É o que Salmo 119, 105 está dizendo. Eu lembro quando eu era pequeno, prepara que lá vem história. Eu lembro quando eu era pequeno, acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu tinha uma dificuldade de aprendizado. Eu tinha dificuldade de memorizar as coisas. E eu lembro que o meu caderno de estudo, ele era todo furado, porque eu escrevia e apagava várias vezes. Escrevia e apagava, escrevia e apagava. E aí fez um buraco no meu caderno. Aí eu lembro que um dia eu estava na nossa cozinha, na mesa, que eu fazia as minhas tarefas ali na mesa, porque a nossa casa só tinha um quarto e uma cozinha. Então eu fazia as tarefas na mesa. E no momento assim de irritação, que eu não estava conseguindo, eu comecei a falar: eu não consigo. Me lembro assim que eu estava muito nervoso. Minha mãe estava junto ali. Ela olhou para mim e ela falou: ei, olha aqui, para de repetir isso. E sabe, na nossa casa, a geladeira, antigamente era assim. Talvez você tenha uma geladeira dessa. A nossa geladeira, ela tinha vários adesivos, né? Tinha o do Disque Gás, tinha os lembretes lá, né? As fotos, não sei o que. Tudo era da geladeira, né? E tinha também um versículo da Bíblia. Eu me lembro que esse versículo era Filipenses 4,13, que diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Aí quando ela foi me corrigir, ela falou: olha para aquele versículo lá. E eu olhei para aquele versículo, e ela falou: repete. E eu comecei a repetir. Toda vez que eu ia reclamar que eu não estava conseguindo, ela olhava: repete o versículo. E isso virou, para mim, se tornou natural para mim. Toda vida que eu estava numa situação difícil, eu lembrava do versículo: eu tudo posso naquele que me fortalece. E sabe, eu não vou mentir para você, mas eu não me lembro mesmo como é que foi depois disso na escola, se eu comecei a tirar 10, eu não lembro mesmo, nem me lembro, não sei, não lembro. Mas eu lembro de alguns anos depois, algo que me marcou muito, foi muito importante para a minha vida. A gente estava na igreja de Céu Azul, acho, né? Tinha 3 cidades próximas ali, onde nós morávamos, e tinha uma igreja, a Verdade que Liberta, nas 3 cidades. E nós estávamos numa cidade de Céu Azul. E uma outra cidade sempre fazia uma gincana de jovens adolescentes. E eu tinha 8 anos, acredito, 7, 8 anos. E eles convidaram todas as igrejas para participar dessa gincana, todo ano eles faziam. E aí eu fui admitido, né? Porque eu não tinha nem idade para ir, eu fui lá admitido e tal. Cheguei lá, nessa gincana, e cara, toda a gincana eu fiquei... Eles pegaram, misturaram o pessoal lá e
me colocaram lá numa equipe lá. E toda a gincana eu fiquei meio que parado, não conseguia correr com os grandão, porque né, não tinha porte físico para isso. Então todo exercício que precisava de força e às vezes de um pouco mais de velocidade, eu não conseguia participar porque eu era pequeno. Mas eu me lembro que o último exercício da gincana, a última atividade, era sobre perguntas da Bíblia. E nesse tempo, eu comecei a ver muito desenho bíblico, porque minha mãe ela trabalhava na livraria, então ela pegava aquelas VHS, aquelas fitas de desenho bíblico e ela fazia eu assistir. Aí eu assistia, que eu gostava mesmo era da Disney, né? Mas eu assistia aquilo lá. Aí eu assistia, cara, todo dia eu assistia um desenho diferente. E aí eu comecei a tomar gosto e eu comecei a ler a Bíblia por conta dos desenhos. Então eu peguei uma Bíblia de gente grande mesmo. Eu comecei no Novo Testamento porque eu não entendia o Antigo Testamento, não entendia nada. Então eu vou começar no Novo, que é mais fácil, né? E aí comecei no Novo e comecei a ler. Comecei a ler. E eu lembro que quando eu fui para essa gincana, no último exercício, era perguntas da Bíblia. E cara, começou lá a gincana, e esse exercício valia uma pontuação máxima, que quem vencesse iria ser o campeão da gincana. E eu comecei ali junto com o pessoal, me colocaram lá no meio, e aí perguntaram, fizeram a primeira pergunta e nada, tipo uma pergunta fácil para mim, eu não lembro qual era, mas era fácil. Eu vi que ninguém levantou a mão, ficou todo mundo tipo assim olhando pro outro. Eu falei, eu cutuquei a pessoa, uma menina que estava do meu lado, eu falei, eu sei a resposta. E eu falei para ela, a resposta é essa. Ela pegou, levantou e falou a resposta, era a resposta certa. E aí foi a segunda, a terceira, a quarta, na quinta, eles já olhavam tudo para mim, para ver se eu sabia a resposta. E eu falava a resposta. Eu me lembro que teve até uma pergunta que era muito fácil, que era o nome do irmão de Marta e Maria, que Jesus ressuscitou, que era Lázaro. Mas quando eles me perguntaram, fizeram uma pressão tão grande, todo mundo olhou para mim, aí você sabe, eu errei o nome, eu falei, é Názaro, eu acho que é Názaro, fala Názaro. E aí, não é Názaro, e daí de repente veio Lázaro. Cara, eu me lembro assim que na última pergunta eu respondi, acertamos, o pessoal, eles me levantaram, eles me jogaram para cima, e não sei o que, festejaram. E aí chegou um menino assim e falou, cara, tu não sabe o que aconteceu aqui hoje? Eu falei, o que aconteceu, cara? Ele assim, eu estava na equipe verde. Ele assim, cara, essa equipe verde nunca ganhou gincana. Eu não lembro quantos anos, acho que eram 5 anos que eles faziam aquela gincana lá. Ela nunca ganhou gincana, sempre ficou em segundo e terceiro, mas nunca ganhamos gincana. Essa é a primeira vez que a gente ganha. E cara, o que aquilo ali foi para mim? Um menino que tinha dificuldade de aprendizado, de repente, começa a memorizar coisas com muita facilidade. Por quê? Porque sempre quando eu me deparava no momento de dificuldade, eu exercia a palavra de Deus. Filipenses 4:3. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E quando você começa não só a ler, mas a meditar, a falar, isso vai gerando vida dentro de você. E foi incrível. Eu me lembro que hoje eu tenho muita facilidade para decorar as coisas. Eu me lembro, não façam isso, mas me lembro no TCC, gente, meu TCC. O pessoal entregou a minha parte, eram 39 slides a minha parte. Eles me entregaram. E assim, pelas circunstâncias de trabalho e tudo, a gente vai deixando para lá. Eu fui estudar a minha parte dos slides no dia do TCC. Porque daí eu pedi folga à tarde, falei, eu vou estudar. Eu já sabia alguma coisa assim, mas os slides a gente não pode olhar. A gente não pode ficar olhando lá na apresentação, né? A gente tem que falar e não pode ficar lendo. Cara, eu me lembro que eu falei, Deus, me ajuda. Eu fui talvez negligente, sim, mas eu peguei e falei, Deus, me ajuda, porque o Senhor sabe que eu trabalho, que eu tenho tantas coisas, sabe aquela coisa toda, né? E cara, eu me lembro que eu consegui decorar os 39 slides. No final eu nem acreditei. Eu chegava a chorar com eles assim, eu falei, cara, eu não acredito que eu consegui. Porque
quando a gente pratica uma palavra de Deus, a gente começa a entrar num nível onde as coisas que parecem impossíveis, elas vão se tornando possíveis. Amém? Essa é a palavra de Deus. E João, capítulo 1, verso 3 diz: por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Nós sempre olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus, mas você tem consciência do que você está falando? A Bíblia é a palavra de Deus. Aqui João diz que por meio da palavra de Deus, tudo que existe foi feito. Por meio da palavra, tudo que existe foi feito. Amém? Salmos 1 diz: como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinhas dos que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte de sua alegria. De dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio. Nunca deixa de dar fruto na estação própria, e suas folhas nunca murcham, e eles têm sucesso em todas as atividades. Eu amo esse verso 3 aqui. Porque aquele que medita na palavra de Deus dia e noite é como uma árvore plantada junto à margem de um rio. Suas folhas nunca secam. Mas preste atenção, o que a palavra de Deus diz aqui não é que você vai dar fruto o tempo todo, não é que você vai dar fruto o ano todo, mas é que no tempo certo, na estação certa, você dará o seu fruto. Isso é o que eu acho mais lindo, porque no momento certo o fruto vai florescer. E as nossas folhas nunca vão murchar, porque o Senhor, Ele é vida, a sua palavra é vida. Amém? Fundamento 2 dessa preparação espiritual. A sua preparação espiritual começa com a capacitação do Espírito Santo. Sabe, de fato, quando você entrega a sua vida a Jesus, você recebe o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 21, 22 diz assim: diz que antes de Jesus subir aos céus, Ele soprou sobre os discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. Então Jesus estava para subir aos céus, depois de ressurreto, Ele olha para os discípulos, reúne todo mundo e fala: recebam o Espírito Santo. Então Ele sopra e os discípulos receberam o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3 diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então quando você confessa Jesus, você recebe o Espírito Santo. Porém, receber o Espírito Santo e ser cheio por Ele são coisas diferentes. A capacitação do Espírito é o poder que precisamos para cumprir a missão. Atos capítulo 1, versículo 4 diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então preste atenção, nós lemos João na ordem cronológica. João vem antes de Atos. Nós lemos João e ali a palavra de Deus nos diz que Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Então quer dizer que eles já tinham o Espírito Santo. Mas em Atos 1, depois de João, Jesus tinha dado a ordem para eles: não saiam de Jerusalém. Eu vou sair daqui, vocês não me terão mais, mas vocês não saiam de Jerusalém até receber a promessa de meu Pai, a qual eu falei, que vocês serão batizados não só com água, mas com o Espírito Santo. Então são duas coisas diferentes, amém? Quando eu conheço Jesus, eu recebo o Espírito Santo. Mas tem algo que complementa a salvação, que é ser cheio do Espírito Santo. Hoje em dia eu conheço alguns cristãos que, já conversei com alguns, que às vezes caminham um tempo já com Jesus, são fiéis, mas nunca experimentaram do poder do Espírito Santo. Esses dias eu até estava conversando com uma pessoa, ela falou: cara, eu nunca desejei isso, porque sei lá, parece que eu já tenho, mas assim, eu já tenho o Espírito Santo, não tenho? Eu falei: tu tem? Mas assim, mas esse poder aí, eu não sei, cara, eu não sei, nunca quis. E aí teve também uma outra situação, até de uma pessoa que ela deixou de participar da comunhão da igreja porque ela não conseguia
receber o Espírito Santo, não conseguia receber esse poder do Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, você ser cheio do Espírito Santo é uma porta de entrada do Evangelho, não é o final. Sabe, às vezes tem pessoas que desejam tanto o batismo do Espírito Santo como se fosse a última coisa a se alcançar. Não, é a primeira, é a porta de entrada. Jesus diz aqui, antes de vocês saírem, antes de vocês irem pregar a palavra, sejam cheios, esperem a promessa, sejam cheios do Espírito Santo. Atos 2, versículo de 1 a 4 diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam sentados, e viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Aqui fica claro que os discípulos eles foram empoderados antes de ir cumprir a missão. E o que eu acho mais lindo nesse relato é que no versículo 3, e viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Cada um de nós tem uma experiência com o Espírito Santo, tem uma forma de receber o Espírito Santo. Nós vamos falar isso um pouquinho mais lá para o final. Mas eu quero te dizer que você não precisa ser místico, porque eu vou receber o Espírito Santo, eu vou começar a pular, eu vou começar a chorar, vai acontecer como um fogo dentro de mim. Talvez você não sinta nada. Porque o mais lindo não é o momento que você recebe o Espírito Santo. O mais lindo é a sua jornada após você receber o Espírito Santo. Então o final de tudo não é a sua experiência ao receber o Espírito Santo. O final de tudo é a jornada que você vai caminhar agora com o poder do Espírito Santo. A conversão de Paulo, presta atenção. Paulo ele era um cara que perseguia os cristãos. E de repente ele estava indo para Damasco, porque ele ouviu que tinha alguns cristãos lá. Ele estava indo para Damasco e ele se encontra com Jesus no meio do caminho. Uma luz muito forte o deixou cego e de repente fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele pergunta: quem és tu, Senhor? E aí a voz responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. E aí Jesus manda que ele vá até Damasco e que ele se encontre com os 2 discípulos, Ananias. E Atos 9:17 diz assim: então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Saulo ele tinha uma grande missão. Saulo foi o cara que mais pregou para os gentios. O que são gentios? Somos nós, pessoas que não têm sangue judeu, ok? Mas que a palavra chegou até nós pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então Paulo foi o cara que mais pregou para os gentios. Ele tinha essa habilidade, mas por que ele conseguiu? Porque ele foi cheio do Espírito Santo antes. A capacitação do Espírito Santo é o poder que precisamos para cumprir a missão. E último relato, Filipe e os samaritanos. Leia comigo Atos 8, versículo 12 e 13. Diz assim: no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto os homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia a Filipe por toda a parte, observando maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados. Aqui diz que Filipe estava pregando aos samaritanos, eles estavam se convertendo, ele estava batizando-os nas águas. Agora perceba no versículo 14: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Só para te entender, Pedro e João eles estavam em Jerusalém nesse momento. A distância entre Jerusalém e Samaria dava aproximadamente 55 quilômetros. Agora, o que faz um homem andar 55 quilômetros a pé, porque não tinha carro, ou em cima de um animal, 55 quilômetros, pensa comigo, provavelmente dias aí de estrada.
O que faz esses homens saírem de um lugar ao outro somente para orar pelas vidas que já tinham se convertido. Os discípulos aqui entenderam algo muito importante. Eles sabiam da importância da salvação, mas eles sabiam também que tinha um elemento tão importante quanto, que essas pessoas precisavam para a jornada, que era o batismo do Espírito Santo. Quando você recebe a salvação, você é reposicionado em Cristo. No entanto, você não é cheio do poder do Espírito Santo, até que peça ao Pai, como está escrito em Lucas 11:13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Eu não sei aqui se você já recebeu, se você não recebeu. Mas se você não recebeu, a palavra de Deus aqui está te falando que você tem que pedir. Peça. Não tem segredo, é uma promessa para todos. Esses dias o irmão me perguntou, tá, mas isso aí não é um dom, é só algumas pessoas que recebem? Gente, isso aqui é uma promessa, é para todo mundo. Porque quando Jesus falou sobre o Espírito Santo, ele sabia da importância do Espírito Santo. Jesus, quando é batizado, ele recebe uma pomba, que representa o quê? A presença do Espírito sobre ele. Jesus também não iniciou a sua jornada sem ser batizado, sem ser cheio. Nós precisamos do Espírito Santo para cumprir a missão. E agora, para finalizar, eu quero dar um testemunho. Esses dias nós estávamos aqui no ministério, esses dias, faz um ano. Nós estávamos aqui e aí estávamos em oração antes de iniciar o nosso ensaio de louvor. Era domingo, umas 4 horas. E quando eu saí de casa, eu senti que deveria fazer algo diferente. Quando cheguei aqui, nós não costumamos fazer isso. A gente sempre ora, mas eu chamei todo mundo, a gente fez uma roda aqui e nós começamos a orar. E quando a gente terminou a oração, eu senti que eu deveria perguntar se o pessoal já tinha recebido o Espírito Santo. Eu perguntei, gente, todos vocês já foram cheios do Espírito Santo? E aí o David levantou a mão e falou, cara, eu ainda não. Eu falei, então vem cá, vamos orar por ti. Chamei todo mundo, a gente pôs a mão sobre ele e nós começamos a orar. Eu orei, Senhor, enche a vida do David, que ele seja cheio do Teu Espírito, que ele possa provar de algo diferente, que ele possa provar do poder sobrenatural do Teu Espírito, que ele possa viver uma nova jornada. Foi uma oração bem simples, nada demais. Não aconteceu nada. David voltou, abriu o olho, normal, não chorou, não gritou, não fez nada. Só que, cara, aconteceu algo depois disso. Ele está com medo que eu vou lá, mas eu vou lá, ele vai falar. Cara, fala o que aconteceu depois. Então, galera, o que o Jean quer que eu conte para vocês aconteceu aquilo ali. Tipo, a gente fez uma rodinha ali, ele orou, não aconteceu nada. Eu fiquei até, tipo, envergonhado assim, Senhor, por que o Senhor não me... Eu quero falar línguas, tipo... eu recebi a presença do Senhor, até quando eu chego aqui, eu passo por aqueles irmãos lá, ó, que estão intercedendo, eu sinto muito a presença do Senhor, só porque eu queria falar em línguas. Aí eu fui para casa e eu disse, não, eu não admito isso. Aí, geralmente, à noite, eu e a Evelyn, a Evelyn vai lá, começa a orar com a Lia ali, para nós dormir, né? Eu dou boa noite para ela, eu oro um pouquinho com ela, e eu vou para minha cama. E aí aí a Evelyn foi para a cama, eu comecei a ver um TV, eu acho que foi, eu disse não, desliguei a TV, eu disse não admito isso aí. Fui lá para a sala e comecei a orar, bem simples, uma oração bem simples. Comecei a sentir assim o Espírito Santo e eu fui batizado em línguas naquela noite e falei em línguas bem simples assim, só eu e ele assim, foi muito top, bênção mesmo de Deus.